sancionada no início de julho a Lei de Igualdade Salarial. Ela estipula critérios de remuneração entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Agora, com a nova lei, as empresas precisam se adequar às regras. E sobre este assunto eu converso agora ao vivo com Eduardo Pastore, ele que é assessor jurídico da FEComércio São Paulo. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Obrigado. Eduardo, o que é que diz a lei? Do que se trata? Essa lei ela vem estabelecer, Bruno, os critérios de não discriminação de salários entre homens e mulheres. Ela traz algumas regras gerais sobre o combate à discriminação salarial entre homens e mulheres. Por exemplo, ela estabelece 2 tipos de multas para a empresa que praticar discriminação salarial. Uma multa se refere a 10 vezes o salário da pessoa discriminada. Se houver uma ação judicial e o juiz do trabalho entender que houve a discriminação, a empresa precisa pagar 10 vezes a maior remuneração da pessoa que se sentiu discriminada a título de reparação à discriminação. Essa multa pode dobrar, se houver uma reincidência. Então, essa é uma novidade que essa lei traz. A outra multa que essa lei traz também é referente ela corresponde a 3% da folha de pagamento das empresas, limitado a 100 salários mínimos, ou seja, as empresas que praticarem a discriminação salarial de gênero, elas estão sujeitas também a multa de 3% da sua folha de pagamento, limitada a 100 salários mínimos. E, como última diretriz que essa lei traz, para as empresas que têm acima de 100 empregados, a lei obriga que essas empresas elaborem alguns relatórios de transparência. O que seria isso? As empresas vão ter que começar a publicitar a sua política salarial de uma forma bem democrática, inclusive para os próprios trabalhadores, para que fique claro que ela não está discriminando, para que fique claro que ela não pratica a discriminação salarial de gênero. Então, resumidamente, Bruno, eu falei aqui das multas. São essas novidades que essa lei traz, porque a discriminação salarial já existia na CLT, esse tema, discriminação salarial, já existia na CLT e já existia na Constituição Federal. O que essa lei traz agora é a novidade, são essas novidades com relação às multas e também esses requisitos que todas as empresas vão ter que cumprir, em especial, isso independente do tamanho, Bruno, o que as empresas vão ter que agora caprichar bastante é no aspecto da sua gestão, para deixar claro que elas não estão praticando qualquer tipo de discriminação salarial de gênero. Então, elas vão ter que olhar muito para a questão da transparência, da boa-fé, mostrando realmente o porquê que elas pagam determinado salário para algumas pessoas, para os seus trabalhadores, e efetivamente, nesse caso, não discriminam e não executam qualquer prática discriminatória de salário. Eduardo, na sua opinião, essa adequação não pode ser aí prejudicial, digamos assim, para essas empresas? Olha, Bruno, essa lei traz um problema. Justamente a sua pergunta vai muito nessa direção. Ela não diz efetivamente o que é discriminação. Ela pressupõe alguns requisitos que discriminam o salário. Acontece que uma empresa pode ter 2 trabalhadores trabalhando, fazendo a mesma função e ganhando salários diferentes. Isso nem sempre está relacionado à discriminação. Por quê? Porque na composição do salário, existem alguns componentes que entram aqui, como, por exemplo, assiduidade, senioridade, qualificação, cursos e treinamentos, que fazem com que uma empresa, às vezes, pague um salário maior para uma pessoa que faz a mesma coisa. Acho que a gente teve algum... Vamos manter, né? Eduardo? O problema que traz a lei, Bruno, ela não deixa claro a questão dos critérios que vão determinar a discriminação salarial. Vai ficar, inclusive, a cargo do juiz do trabalho, Bruno. Ele que vai ter que dizer se há ou não discriminação, o que é muito ruim. Essa lei, inclusive, vai estimular, por consequência, a judicialização, o ingresso de ações para discutir justamente algo que poderia ser resolvido, inclusive, na gestão. Ela traz esses problemas, me parece aqui, que são graves e que vão criar uma grande dificuldade para as empresas de qualquer tamanho. Eduardo, você acredita que pode existir aí, existem ainda outras ações que
possa acabar com essa desigualdade salarial no ambiente dos negócios? Ô Bruno, a Constituição Federal, ela dá uma diretriz para a gente, dizendo o seguinte: discriminação salarial você tem que combater com incentivos e com estímulos, por exemplo, tributários para as empresas, não somente com punição. As melhores políticas de combate à discriminação, Bruno, elas estão no campo prospectivo, propositivo, de estímulo para que as empresas não discriminem. Não propriamente, simplesmente, como está aqui nessa lei, na 14.611, que vem naquele viés de crime e castigo, punindo severamente as empresas que nem sempre praticam a discriminação salarial, por conta desse exemplo que eu acabei de colocar aqui. Portanto, o que nós temos aqui me parece que essa lei traz uma deficiência na sua gênese, que ela vem somente punindo e não dando estímulos para que as empresas não pratiquem a discriminação salarial de gênero. Perfeito. Eduardo Pastore, assessor jurídico da FEComércio São Paulo, eu quero aqui agradecer a sua participação conosco no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado.